Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Mas eu quero falar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um
só um vento que passa e te dá um arrepio. Por mais que eu sei que daqui a pouco esse vento vai começar a soprar aqui nesse lugar, né? Ele não é só um fogo que desce do céu e vem sobre as nossas vidas, por mais que eu sei que daqui a pouco você vai começar a queimar, né? Mas é um Espírito Santo, ele é uma pessoa. Na verdade, durante um período, a pessoa de Deus se revelou ao mundo, à humanidade, através de Jesus. E hoje a pessoa de Deus que está presente, está nos nossos dias hoje, aqui conosco na terra, chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para testificar a respeito das coisas que Jesus fez. Ele está aqui para apontar para aquilo que Jesus Cristo fez. Ele está aqui para nos ensinar a respeito daquilo que Jesus fez. Porque em Jesus Cristo nós encontramos a salvação das nossas vidas, o perdão dos nossos pecados, uma nova criação. Nós encontramos a paz, nós encontramos justiça, nós encontramos alegria. E o Espírito Santo está aqui para nos conduzir a tudo isso, nos ensinar a respeito de todas essas coisas. Então eu quero falar um pouco a respeito do Espírito Santo. E eu vou pegar assim 2 pontos só, de tantos. 2 pontos que é obra do Espírito Santo participando da obra de Cristo Jesus. Para isso eu quero começar lendo João capítulo 3, versículo 1 ao 8, que conta uma história que é conhecida de muitos, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer, ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Queridos, o título dessa mensagem hoje é Nascidos do Espírito. Nascidos do Espírito. Essa conversa entre esse fariseu chamado Nicodemos e Jesus é uma conversa muito interessante. Primeiro, ele sendo uma autoridade entre os judeus, ele era um grande conhecedor das escrituras, dos profetas, das leis. Ele vem à noite para conversar com Jesus, porque ele tinha vergonha que os outros ouvissem falando com Jesus. Ele era um senhor de idade. Para chegar na posição que ele ocupava, ele tinha passado vários anos. E agora existe um jovenzinho que está ensinando algumas coisas, e ele percebe que aquele jovem está falando da parte de Deus. Por quê? Porque quando aquele jovem fala, os olhos dos cegos abrem. Quando aquele jovem fala, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados saem correndo, os leprosos são purificados, os demônios são expulsos. E ele fala: só pode vir da parte de Deus o que esse menino está ensinando. Por quê? Porque existem sinais miraculosos que acompanham essa palavra. E ele vai conversar com esse jovem então, e ele chega fazendo a pergunta, ele chega introduzindo o assunto que ele quer conversar com Jesus. Ele fala: eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Mas Jesus, ao responder o que ele diz, muda o foco 100%. Ele chega falando, a pergunta o assunto de Nicodemos era mais ou menos assim. Ele queria saber: Jesus, como que você faz o que você faz? Por que você vive? Como que você vive essa vida? E me explica, como que vive isso? Porque eu estou há tanto tempo ensinando e não vejo sinais. Será que eu não estou com Deus? Como que vive? Como que faz o que você faz, menino? De repente Jesus responde de uma outra forma. Ele fala assim: em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Jesus, como que você faz o que você faz? A resposta é: você precisa nascer de novo.
Percebe como parece que não é a resposta para a pergunta? O assunto é que nem chegar na casa da avó, e a avó está cozinhando, você fala, vó, fui mal na prova, e ela fala, nossa, esqueci de pôr sal no feijão. Você fala, vó, a gente não está conversando sobre a mesma coisa, tem alguma coisa errada aí. Na verdade, ela está tirando o teu foco do problema e te ensinando coisas novas, né? Mas você não entende. E era essa conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos. Então Nicodemos falou, mestre, como que você faz? Isso revela muito a respeito de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, a religião judaica é muito baseada naquilo que eles fazem. A religião, na verdade, define você pelo que você faz. E Jesus estava falando assim, Nicodemos, você está querendo ver o que eu faço, mas primeiro você tem que conhecer o que eu sou. Então Jesus muda o foco. Nicodemos, o foco não está no fazer, o foco está no ser. Para você conhecer o que você é, você tem que conhecer a sua origem. E nada melhor para falar de origem do que o nascimento. Então Jesus fala, você precisa nascer de novo. E Nicodemos automaticamente ele conhece só um tipo de nascimento. Ele fala, como é que pode alguém sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Não pode, não tem como isso acontecer. Por quê? Porque Nicodemos só conhecia um tipo de nascimento. Aquele que todos nós temos em comum. Nós todos nascemos das nossas mães. Todos nós nascemos, passamos por esse nascimento. E ele perguntando então para Jesus, como pode alguém voltar para o ventre da sua mãe? Mas Jesus então nos dá uma revelação. Eu não estou falando a respeito de um nascimento da carne. Porque mesmo que você pudesse voltar para o ventre da sua mãe e nascer dela de novo, você continuaria nascendo com a mesma natureza. Você continuaria com o nascimento da carne. Mas o que eu estou ensinando para você, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer do Espírito. É um novo nascimento, é uma nova criação, é uma nova natureza. Nós acabamos de ver aqui, sei lá quantas pessoas, mas uma multidão de pessoas nascendo de novo. Nós acabamos de ver pessoas que aquilo que elas cometeram de pecado ontem já não tem mais influência sobre a vida delas agora, nesse exato momento. Elas acabaram de se transformar em uma nova natureza. Elas não são mais o que eram. Elas entraram aqui de um jeito e sairão de outro, porque elas passaram por um novo nascimento. Então a conversa de Jesus e de Nicodemos é essa. Nicodemos quer perguntar, Jesus, como que você vive da forma que você vive? Como que você faz as coisas que você faz? E Jesus automaticamente muda o foco e fala, Nicodemos, primeiro você tem que entender um negócio. O que eu sou? Para você poder viver da forma que eu vivo, primeiro você tem que nascer de novo. A resposta de Jesus então explica duas coisas. Jesus fala a respeito de duas coisas, e essas duas coisas são uma parceria, são obras do Espírito Santo dentro da obra de Jesus. Então ele explica essas duas coisas, e a obra de Jesus conta com a participação do Espírito Santo para que aquilo que ele fez se revele em nossas vidas. Então Jesus ele dá uma resposta, a gente vai trabalhar essas duas respostas aqui, esses dois assuntos aqui hoje, mas ele fala a respeito disso. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, Nicodemos, para você poder viver a vida que eu tenho, a vida que Jesus tem para mim e para você, para nós podermos viver isso, o Espírito Santo tem que participar da sua vida dessas duas maneiras. E a primeira delas é o novo nascimento, e a segunda delas é a unção dos filhos para o reinado. Então o Espírito Santo participa da obra de Jesus de duas formas, nos dando um novo nascimento e ungindo os filhos para o reinado. Nós vamos trabalhar sobre esses dois assuntos. Por que nascer de novo? Por que nascer de novo? Por que um novo nascimento? Eu quero contar aqui uma história que eu ouvi há anos atrás, e ela explica muito bem o porquê nós devemos nascer de novo. Como que funciona esse nascer de novo, essa ideia toda de uma nova natureza, mudar a natureza, nascer de novo, o que é isso? Então imagine comigo o seguinte, era a época de queimada, tinha um córrego, um riacho, no meio do mato lá, o mato já seco, a queimada vindo,
E de repente um sapinho estava na beira do riacho, prestes a pular no riacho para fugir da queimada. Não queria morrer queimado. Quando ele vai pular no riacho, aparece um escorpião. E o escorpião diz para ele assim: sapo, espera aí, me leva com você, porque senão ou eu morro queimado ou eu morro afogado, porque eu não posso nadar, eu sou um escorpião. Escorpião não nada. Então, sapo, me permita subir nas suas costas para que você me leve até o outro lado do riacho e esse fogo não me mate. O sapo olha desconfiado para o escorpião e fala assim: acho que não. Como não, sapo? O sapo fala: você vai me ferroar, você vai me picar, você vai me machucar, você vai me maltratar. E o escorpião fala: não, eu prometo para você, se você fizer isso por mim, eu não vou te ferroar, eu não vou te picar, eu prometo para você, mas me salve, senão eu vou morrer, o fogo está chegando. E o sapo ali meio indeciso, ele fala assim: tá bom. O escorpião sobe nas costas do sapo, o sapo pula no riacho, o fogo chega, o sapo está nadando, levando, quase chegando na outra margem. O que você acha que aconteceu? O escorpião picou, deu uma ferroada no sapinho. O sapinho dá um pulo para a margem, cai ali já meio com as perninhas já parando de funcionar, aquele negócio todo. Mas você conseguiu imaginar? Só espasmos, né? Ele chega ali, ele cai ali na beira da água e fala: você prometeu para mim que não ia me ferroar. E o escorpião responde: me perdoe, me desculpe, eu não resisti, esta é a minha natureza. Eu não consigo mudar, esta é a minha natureza. Por mais que eu tente, eu vou errar. Por mais que eu queira, eu vou pecar. Por mais que eu deseje, eu vou maltratar, eu vou machucar. E é esse o cenário em que a humanidade se encontrava. Todos nós havíamos nascido debaixo da herança do pecado, com uma natureza pecaminosa. E por mais que a gente prometa, por mais que a gente tente, por mais que a gente se discipline, por mais que a gente vai machucar, a gente vai errar, a gente vai ferir, a gente vai maltratar. É a natureza do pecado. O apóstolo Paulo chega a dizer: maldito homem que eu sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Por mais que eu queira não maltratar alguém, eu acabo errando. Eu prometo para mim mesmo: essa semana eu não vou usar drogas, eu vou fazer outra coisa, eu erro. Eu não vou trair a esposa, eu erro. Eu não vou roubar, eu erro. Eu não vou mentir, eu erro. Eu não consigo. E a única desculpa que a gente tem é: me perdoa, essa é a minha natureza, eu sou assim, não consigo mudar. Na linguagem de Jesus, aquele que é nascido da carne é carne, e vai realizar as coisas da carne. Não consegue. Aquele que é carne, não muda, ele não consegue, por mais que ele tente se disciplinar, ele não consegue mudar. E é por isso que Jesus diz: é necessário nascer de novo. A única solução para aquele escorpião não picar aquele sapo é se aquele escorpião se entregasse à morte e da ressurreição dele ele nascesse de novo uma outra natureza. Nascesse de novo como um passarinho. Pronto, passarinho não ferrou a ninguém. Essa era a única solução para ele. Porque enquanto ele fosse escorpião, por mais que ele tentasse, ele sempre iria ferir. Na linguagem de Jesus, aquele que é carne sempre vai cometer as coisas da carne. Mas se você nascer de novo e nascer do Espírito, aquele que é Espírito agora pode viver as coisas do Espírito. Entenda isso. É como se nós fôssemos roupas sujas, rasgadas, maltratadas, pisadas. Jesus então, ele não veio até nós para emendar os rasgos e lavar a sujeira da roupa. Não, ele não veio fazer isso. Ele não veio restaurar você, ele não veio colocar emendas em você. Ele mesmo disse que não tem como pôr emenda em trapos velhos, em coisas velhas.
Já a proposta de Jesus então é: morra para a sua velha natureza e nasça para uma nova natureza. Jesus ele fala: vamos jogar fora essa roupa toda rasgada e vamos transformar você em uma nova roupa, em uma nova vestimenta. Jesus então ele está sugerindo: ei, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você precisa de uma nova natureza. A natureza da carne não compreende as coisas do reino dos céus. A natureza da carne não pode viver aquilo que eu estou vivendo. Nicodemos, é necessário nascer de novo. O único jeito para o escorpião não picar o sapo seria se ele nascesse de novo com uma outra natureza. Nascer de novo nos liberta do domínio do pecado. Nascer de novo nos liberta da natureza pecaminosa. Nascer de novo nos dá a vida de filhos amados. Nascer de novo nos dá a vida Zoe, a vida de Deus, a vida eterna, a vida que é gerada por Deus. Isso é nascer de novo, é nascer do Espírito. E a Bíblia nos ensina que todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que recebem a Jesus, a estes é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Você não nasce como um qualquer, você nasce como um filho de Deus. Você nasce de uma nova natureza. E o Espírito Santo então tem parte nessa obra de Jesus. Eu e você só podemos nascer de novo porque Jesus fez o que fez, perdoando os nossos pecados na cruz e nos dando a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Mas quem vem fazer morada, quem vem habitar, quem vem avivar o seu Espírito chama-se Espírito Santo. Eles têm uma parceria entre eles. E Jesus, quando enviou o Espírito Santo, ele falou assim: ó Espírito Santo, o negócio é o seguinte: todos aqueles que confessarem que eu sou o Salvador deles, você vai lá e começa a morar neles. Você ressuscita o Espírito deles. Você dá para eles uma nova natureza. Você transforma eles em uma nova criação. Combinado? Combinado. E o Espírito Santo veio. E todos aqueles que dizem hoje: eu recebo a Jesus Cristo como o meu Senhor, o meu Salvador, nesse exato momento o Espírito Santo entra na vida deles, aviva o Espírito, ele se torna uma nova criação. As coisas antigas ficam para trás, tudo se faz novo, infinitas possibilidades de coisas novas. Essa é a obra do Espírito Santo. É Ele que valida aquilo que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Ele nos leva então a nascermos de novo. Aqueles que recebem a Jesus, recebem o Espírito Santo, nascem de novo como uma nova criação. Queridos, como uma nova criação. Tem como nós condenarmos um bebê que nasceu hoje por um crime que aconteceu ontem? Teria como condenarmos um bebê que nasceu hoje por um crime que aconteceu ontem? Teria como? Não. Se você nasceu agora, você creu em Jesus, você recebeu uma nova natureza, você nasceu agora, tem como você ser condenado pelos pecados de Adão, pelos pecados da natureza antiga, pelos pecados da sua vida passada? Não tem como. Você morreu para aquilo e você se tornou uma nova criação. Ou seja, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o diabo vier te culpar por algo, você fala: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus, você não tem direito de acusar a minha vida. Se ele tentar colocar medo sobre você, você pode falar: diabo, saia daqui, eu sou uma nova criação, eu tenho um futuro e não um passado, eu acabei de nascer. Eu sou um bebê nas mãos de Jesus. Eu sou uma nova criação, nascido do Espírito. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, ou o espírito que os torna filhos por adoção. Nós recebemos um espírito que nos torna filhos de Deus. Nós não recebemos um espírito que vai nos aterrorizar, que vai nos condenar, que vai ficar nos julgando, que vai ficar nos apontando os erros. Não. Nós recebemos um espírito que nos torna filhos e nos ensina que somos filhos e aponta para a referência que temos de filho, que é Jesus, e nos revela Jesus e nos guia na verdade. É esse espírito que recebemos, um espírito que nos torna filhos de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
Porque o Espírito Santo veio habitar ali no seu espírito. Hoje você pode levantar as mãos para Deus e não ficar naquele relacionamento distante, pensando: Deus é um ser poderoso, longe, um carrasco que está prestes a me matar. Mas você pode levantar as mãos para os céus e dizer: Pai Celestial. Você não está entendendo nada. Deus é seu Pai. Deus é o seu Pai. Desde pequeno eu sempre escutei esse exemplo. Se você recebesse uma notícia hoje de que o Bill Gates quer compartilhar a herança dele com você, todo mundo aplaude e fica feliz. Mas nós estamos escutando agora aqui o seguinte: Deus é o seu Pai, Ele quer compartilhar a herança dele com você. Aleluia! Louvado seja Deus, sempre engrandecido. Deus é nosso Pai. Nós recebemos um Espírito que nos torna filhos de Deus. Nós nascemos de novo. João capítulo 14, versículo 17 diz o seguinte: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês. A partir do momento em que você recebe a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. Queridos, eu disse que o Espírito Santo é Deus na terra, e esse Deus que está na terra, Ele vem habitar em você. Ele vem te fazer uma nova natureza, Ele vem te transformar em um filho amado de Deus. Lembre-se, Nicodemos perguntou: mestre, o assunto de Nicodemos era: mestre, para fazer o que você faz, como funciona? E Jesus muda, o foco não é fazer, o foco é ser. O Espírito Santo veio transformar você em uma nova natureza. Ele fez de você um filho amado de Deus. O Espírito Santo veio habitar em você. Nós nascemos de novo para uma nova vida. Queridos, essa é a primeira participação do Espírito Santo na obra de Cristo. É nos entregar uma nova natureza, a natureza do Espírito. Você consegue imaginar? A Bíblia nos ensina que nós não podemos discernir as coisas espirituais pelo nosso próprio intelecto, pela razão humana. Mas agora eu e você nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Agora nós podemos interpretar as coisas, as verdades espirituais. Nós podemos compreender as direções de Deus para as nossas vidas. Você está percebendo? Nós podemos ter os olhos do nosso entendimento iluminado. Tudo muda. Tudo muda nesse exato momento, quando o Espírito Santo nos entrega uma nova natureza. Nós acabamos de ver pessoas aqui, fantástico esse momento, lindo. Pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por completo. O Espírito Santo, Deus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, o Espírito Santo está habitando em cada um deles nesse exato momento. Queridos, o Espírito Santo habita em nós. E Ele estará em vocês, Jesus disse. E Ele estará em vocês. A segunda participação do Espírito Santo na obra de Jesus é ungir os filhos. Não só dar a nova natureza, mas agora ungidos para reinar. Somos ungidos para reinar, ungidos para o reinado. A pergunta de Nicodemos era sobre fazer o que Jesus fazia, viver o que Jesus, viver como Ele vivia. Jesus então nos ensina: para fazer, você precisa primeiro ser. Para você poder fazer, você primeiro precisa ser. Muitas pessoas querem fazer o que Jesus fazia, sem ser o que Jesus era. E Jesus nos convida a nascermos como Ele nasceu, do Espírito. Jesus nasceu do Espírito quando foi gerado no ventre de Maria. E não fez nada, preste atenção. Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Ele nasceu do Espírito, assim como eu e você, que dissemos sim para Jesus, nascemos do Espírito. Mas Jesus não fez nada, até Ele ser batizado pelo Espírito Santo, até o Espírito Santo vir sobre Ele. Então Jesus viveu a vida inteira dele com o Espírito Santo dentro dele. Mas chegou um momento
que eu quero ler com vocês em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, chegou um momento em que as coisas mudaram. A Bíblia diz: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu. O que está escrito lá? E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. Então veio do céu uma voz e disse: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Queridos, você pode ler a Bíblia inteira e você não vai achar Jesus fazendo milagres, prodígios, maravilhas, nada disso antes desse episódio. Jesus não era um garotinho com 10 anos abrindo a sopa ao meio lá, curando passarinho. Não, ele não fez nenhum milagre, ele não fez nenhum grande prodígio, nada. Antes de ser ungido pelo Espírito Santo, antes que o Espírito Santo viesse sobre a vida dele. Perceba que para ser um filho amado, você não precisa fazer nada. Até esse momento, Jesus não tinha feito nada. E Deus abre os céus e diz: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Ou seja, o prazer de Deus sobre nós não está naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, está em sermos seus filhos. Deus não ama você mais porque você faz tudo certinho, ou deixa de amar você porque você fez algo errado. Deus ama você porque você é filho, porque Ele é amor. Nós somos alvos de um Deus bondoso, de um Deus amoroso. Não tem a ver com o que nós podemos ofertar a Ele, mas tem a ver com aquilo que Ele desejou ofertar a nós. Ele é bom, perfeitamente bom, amoroso. Então Ele abre os céus, mesmo sem Jesus ter realizado nenhum milagre, feito nada. E Ele diz: você é meu filho, e eu me agrado de você. Antes mesmo de qualquer obra, antes mesmo de qualquer atitude, Deus já tinha prazer em Cristo Jesus, porque Ele era. Perceba que para ser filho amado você não precisa fazer nada. Recebendo a Jesus, o Espírito vem habitar em você e você nasce de novo. Deus aqui estava dizendo para seu filho: antes que você faça qualquer coisa, qualquer milagre, cumpra qualquer sinal, quero lhe dizer, você já é amado. Queridos, antes que você saia por aí pregando o Evangelho, antes que você saia por aí curando os enfermos, antes que você saia por aí trazendo avivamento nas cidades, Ele quer que você saiba, você já é amado. O perfeito amor lança fora todo medo, a ousadia que você tem para sair pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando as pessoas, está em saber que você é amado. Antes de fazer qualquer coisa, Ele já disse para Jesus: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Preste atenção, nascer de novo, saber que somos amados e sermos ungidos pelo Espírito Santo, tudo isso vem antes de fazermos qualquer coisa. A pergunta de Nicodemos era: sabemos que você ensina da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz. E Jesus estava falando: ei Nicodemos, antes de fazer o que eu faço, você precisa voltar lá na origem, você precisa ser o que eu sou, você precisa entender o que eu entendo, você precisa receber o que eu recebi, agora você pode fazer o que eu faço. Antes de você fazer o que eu faço, você precisa se tornar uma nova criação. Você precisa entender que você é filho de Deus, e você é amado por Deus, e que você recebeu o Espírito Santo sobre você, e a partir daqui você pode fazer as coisas que eu faço. E Jesus ainda, em uma declaração ousada, Ele diz: vocês ainda farão coisas maiores daquelas que eu fiz. Mas uma outra passagem, Jesus nos ensina o seguinte, Lucas capítulo 4, versículos 14 ao 19. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Perceba, no capítulo 3 nós vemos que Ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Ele. Então, para nascermos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas quando somos ungidos, o Espírito Santo vem sobre nós. Jesus então agora foi ungido pelo Espírito Santo. E a partir de agora você vai ver que tudo que Jesus faz é movido pelo Espírito Santo. Jesus voltou para a Galileia, até mudar de cidade, até viajar, era no poder do Espírito. E toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam.
Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Queridos, Jesus nesse exato momento, Ele abre o livro do profeta Isaías, Ele acha o escrito que diz isso aqui, e Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Mas o Espírito Santo não unge os filhos para qualquer coisa. Não é para você ser ungido e se sentir feliz porque você foi ungido. O versículo diz: porque Ele me ungiu para. E aquele para ali acabou de colocar um propósito no ser ungido. Existe uma razão para sermos ungidos. Existe um motivo para sermos ungidos. Existe um propósito para sermos ungidos. Porque Ele me ungiu para. E esse para, um propósito, automaticamente propõe ação, propõe atitude, propõe nos levantarmos, propõe irmos, propõe fazermos alguma coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para anunciar o ano da graça do Senhor. Ou seja, Ele nos ungiu para reinarmos em vida. Ele nos ungiu para transformarmos as circunstâncias. Ele nos ungiu para o governo. Ele nos ungiu para transformarmos a vida, expulsarmos, destruirmos as obras do diabo. Ele nos ungiu para. O Espírito está sobre. Ele me ungiu para. Aqueles então que nasceram de novo da água, do Espírito, agora pela capacitação do Espírito, pregam as boas novas e destroem as obras do diabo. Jesus, Ele sabia que a partir do momento em que Ele foi ungido, Ele podia destruir as obras do diabo. Ele podia curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar Satanás e seus demônios. Existe autoridade em você, capacidade dada pelo Espírito Santo a você, para expulsar Satanás e seus demônios, da sua família, da sua vida, do seu emprego, do seu trabalho, da sua empresa, dos seus estudos, do seu cachorro, da sua casa, de tudo aquilo que você tem e faz. Existe autoridade em você para se levantar e falar: Satanás, saia daqui. Existe autoridade para você impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque essas mãos agora são ungidas pelo Espírito Santo. Quando você toca, quem toca é o Espírito Santo de Deus. Não existe nada que possa se levantar contra Ele. Ele é todo poderoso, Ele é todo glorioso, Ele é maravilhoso. O Espírito Santo. Jesus tinha essa consciência: eu estou ungido, e Ele me ungiu para um propósito, para uma ação. E a vida que agora nós vivemos como filhos de Deus, vivemos a vida de filhos, guiados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vivemos a vida de filhos, guiados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos leva, é Ele quem nos traz, é Ele quem age, é Ele quem faz, é Ele que nos conduz. E Nicodemos, você quer saber como eu vivo, o que eu vivo? Eu quero te dizer, o segredo chama-se Espírito Santo. Ele me gerou como uma nova criação, e Ele está sobre mim, e Ele me deu autoridade para reinar. Essa nova vida e unção que o Espírito Santo nos concede tem legalidade por causa da obra de Cristo. Nós precisamos entender isso aqui: a obra de Jesus tem a participação do Espírito Santo, assim como a obra do Espírito Santo está fundamentada por aquilo que Jesus fez por nós. O Espírito Santo jamais poderia transformar alguém em uma nova natureza se Jesus não tivesse morrido na cruz, pago pelos nossos pecados, ressuscitado e sido assunto aos céus. Da mesma forma como se Jesus tivesse morrido, ressuscitado, sido assunto aos céus, e o Espírito Santo não viesse nos dar a nova natureza, ninguém nasceria de novo.
Eles têm uma parceria, eles trabalham em conjunto. A Bíblia nos ensina o seguinte, em João capítulo 7, versículo 38 a 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, Jesus está nos ensinando isso aqui. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Diga assim, eu creio em Cristo Jesus. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Preste atenção no texto. Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão receber um dia o Espírito Santo. Aqueles que crerem em mim vão receber o Espírito Santo vai vir habitar neles, o Espírito Santo vai vir sobre eles. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e aquela coisa toda. Mas isso ainda não havia acontecido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. A obra do Espírito Santo é 100% dependente da obra de Jesus. É 100% dependente. Só é possível o Espírito Santo fazer tudo isso, nos dar uma nova natureza, nos ungir, nos capacitar, pois Jesus fez o que fez. Queridos, nós podemos nascer do Espírito, pois a obra de Jesus foi completa, perfeita, nos ofertou o perdão dos nossos pecados, nos ofertou a vida eterna. Nós podemos nascer de novo, porque Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Nós podemos nascer de novo, porque a obra de Jesus é perfeita, está consumada. Assim, quando cremos em Jesus Cristo, o Espírito de Deus aviva o nosso espírito, vem fazer morada em nós, nos transforma em uma nova criação. Mas naquele momento, ainda era, quando Jesus for glorificado, o Espírito Santo virá. A minha pergunta para você é: Jesus já foi glorificado? Ele já foi assunto aos céus, Ele já está assentado à destra do Pai, Ele já tem um nome que está sobre todo nome. Isso significa que se Ele já foi glorificado, o Espírito Santo está aqui hoje, e Ele nos transforma em uma nova criação, e Ele quer descer sobre você, Ele quer ungir a sua vida, Ele quer transformar os seus dias, Ele quer capacitar você para o reinado, Ele quer te levar a viver a vida que Jesus viveu sobre a terra, Ele quer levar você a viver a vida que Deus planejou para você, Ele quer te dar propósitos, Ele quer te revelar, Ele quer iluminar os olhos do seu entendimento. Queridos, Jesus já foi glorificado. Jesus já foi glorificado. Isso significa que o Espírito Santo está aqui agora. Aonde Jesus Cristo é exaltado, ali o Espírito Santo está. Onde Jesus Cristo é glorificado, onde nós exaltamos o nome de Jesus, ali você sabe que existe a manifestação do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo se manifesta, nós sabemos que ali os demônios têm que ir embora, as trevas têm que se retirar, as enfermidades, doenças, todas essas coisas têm que ir embora. Por isso eu gostaria de pedir que vocês se colocassem em pé. Eu gostaria que você dissesse assim comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.